Muito bom dia, investidores! Vamos dar início ao nosso panorama matinal aqui nessa sexta-feira, que dá início também ao mês de setembro, dia 1º do 9. E hoje a gente vai falar aí sobre as commodities, vamos falar sobre as bolsas ao redor do mundo, o macro e a microeconomia, e também vamos dar uma pincelada aí no que aconteceu ao longo desta semana. Então vamos lá, começando aqui pela nossa cotidiana parte de commodities agrícolas, né? Hoje aqui no canto inferior esquerdo, a gente tem um trigo subindo no dia de hoje, subindo 1%, temos milho subindo 0,8%, o complexo da soja todo em alta, né? Soja que ontem caiu cerca de 13 cents por bushel aí, hoje vem subindo interessantemente 0,95% de alta para ela, farelo de soja subindo 1,31% e temos também um óleo de soja subindo. Na parte das agrícolas, o que a gente comentou essa semana, né? Qual que foi o resumo? Então, na segunda-feira a gente teve publicação das condições das lavouras, a gente teve uma piora nas condições de bons excelentes da soja e do milho, porém elas vieram aí abaixo do que era esperado, né? Devido a um clima menos favorável, um clima que chove menos e um clima que é mais quente, principalmente no momento em que as plantas aí exigem mais recursos hídricos, né? Para a parte de clima, então como é que fica? O clima ele deu uma desacelerada, a gente veio comentando que ele estava bem mais quente, né? Chegando aí até a casa dos 38 em alguns pontos mais expressivos. Hoje a gente ainda tem essa configuração de 38 graus, mas para umas regiões muito pequenas e que não são tão impactantes. O principal ponto aqui seria realmente na Dakota do Sul, que segue lá muito quente e é uma região que produz bem, né? A parte de Iowa aqui a gente viu ao longo da semana que não teve boas chuvas, e lá é um estado que produz super bem, tanto milho quanto a soja. Lá diminuiu um pouco o calor, né? O calor que vinha lá também na casa dos 36, 38. Agora a gente tem um calor mais brando e só uma pequena faixa na casa dos 36 graus. A gente também comentou da parte das chuvas, o que é esperado pelos modelos climáticos tanto americano quanto europeu, e a gente vê aí que para os próximos 5 dias, a gente veio ao longo da semana avançando essa janela, né? E hoje mais uma atualização, e a perspectiva é que realmente não haja chuva. Então a gente vê toda essa parte branca no mapa, mostrando que o volume esperado é de zero, ou seja, não há chuva. E nos pontos onde chovem, deve chover pouco. Lembrando que esses mapas eles trazem aí um acumulado, ou seja, em 5 dias não há nada. E quando há alguma coisa, não chega a 5 milímetros. Então, bem complicado a questão do clima lá nos Estados Unidos para o produtor americano. O que a gente pode esperar disso? Na semana que vem, segunda-feira, mais uma queda nos bons excelentes, tanto de milho quanto de soja. Parte de chuvas acumuladas, a gente viu aí na precipitação, né? Que não tivemos nada. Esse aqui é atualizado, dia 24 ao dia 30, pouquíssimos volumes. A gente pega aqui a régua na direita e percebe que no máximo, no melhor dos casos, choveu em praticamente 7 dias aí, 45 milímetros em algumas regiões. Ou que seja, é muito pouco porque a planta ela acaba consumindo todo esse volume hídrico e o solo também exige, né? Também comentamos da parte das bolsas aí, o que aconteceu, né? Ontem a gente teve dados nos Estados Unidos que eles vieram em linha, deveria ter trazido uma esperança aí para o mercado, né? Deixar um tom mais neutro. Por quê? Porque não mexeu em nada. Então a gente teve inflação, veio realmente em linha, tanto o núcleo quanto a completa, elas vieram em linha. Porém o mercado aí acabou não gostou muito. Esse que é o fato, né? A gente pega aí Estados Unidos fechou com S&P uma queda de 0,16%, Nasdaq fechou ainda em alta, né? Uma leve alta de 0,11%, e Dow Jones com uma queda de 0,48%. Estados Unidos está naquela época, novamente, de que o ruim é bom e o bom é ruim, na parte de dados, né? Então, quanto mais gente desempregada, é melhor. Por quê? Porque desaquece a economia deles, faz com que os juros tenham um impacto maior e mais rápido e que no futuro você consiga cortar esses juros de uma forma também mais rápida para trazer a economia a girar de novo e seguir o seu fluxo, né, de consumo aí. E com esses dados que a inflação não cedeu, basicamente a impressão que passa é não é o suficiente. Não é o suficiente. Será mesmo que chegamos aí no pico dos juros ou o Fed vai fazer mais um aumento?
Lembrando que a gente teve também o Jackson Hole na semana passada, onde o Powell jogou um balde de água no chope da galera, dizendo que não tem como falar em corte de juros no momento e que sim, é possível haver mais um aumento na taxa de juros. Então isso acaba preocupando aí os mercados, né? Comentei com vocês também a parte das agrícolas ali, como é que tá no Brasil, né? A questão de waiting times, voltando um pouquinho aqui para as agrícolas. Comentei do waiting time na parte de Paranaguá, que está muito grande, e ele vai encerrar a semana aí com 51 dias de waiting time. A ineficiência está muito grande no porto de Paranaguá. Isso acaba impactando principalmente o Paraná e também o Mato Grosso do Sul, que são estados aí que utilizam muito esse porto para escoar os seus grãos. Comentei com vocês também durante a semana que, por conta dos produtores de algodão, conseguiram alterar a lei para mudar o vazio sanitário da soja no Mato Grosso. E, com isso, os produtores de soja também podem acabar plantando antes uma soja lá no Mato Grosso e a gente vê uma colheita na casa de 1,2 milhões de toneladas já em dezembro, coisa histórica, não foi visto ainda. Por quê? Porque normalmente se vê volumes de soja entrando lá no Mato Grosso no começo ali de janeiro. Essa antecipação aí também pode ocasionar algum distúrbio nos portos devido a ter bastante volume ainda de milho para negociar e o Mato Grosso ainda tem soja do programa antigo para vender. Essa soja que hoje ela já não tem mais uma qualidade necessária para ser escoada via exportação. Ela só pode ser utilizada na indústria. E falando em indústria, comentei também durante essa semana que há a possibilidade, já está sendo ventilado, a questão de aumentar a base do biodiesel de B12 para B15. Lembrando que no programa previsto para o biodiesel, a perspectiva era de termos uma base 15 somente lá em 2026. Porém, com esses problemas que a gente teve do diesel aí no mês passado, no começo do mês, ventilou-se essa possibilidade de aumentar aí a participação do biodiesel, né? Então a gente tem que acompanhar, porque se realmente vier esse salto de 3 pontos aí, implica em bastante consumo de soja, o que seria positivo para os preços aqui no Brasil. Fora isso, meus amigos, temos ali a parte do canal do Panamá, que está congestionado e está ocasionando aí um encarecimento do frete, fazendo com que quem vende para a China tenha que tomar algumas outras rotas, ou fazer a curva pela Argentina, então contornar aqui embaixo, seja o Brasil, seja os Estados Unidos, ou pegar o canal de Suez lá em cima, passando pelo Egito. Lembrando que lá a gente teve problema também na pandemia, onde teve aquele navio da Evergrande que ficou travado, né? Ele ficou de lado lá, acabou tendo um problema. Enfim, essa é uma outra possibilidade. E também temos a rota ali por baixo da África, no canal da Boa Esperança. Então, tem esses caminhos, basicamente o que eles implicam em um frete ainda mais caro e mais tempo até o destino. Se eu não me engano, eles acrescentam em cerca de 10 dias para chegar ao destino lá na Ásia. Fora isso, na parte de commodities, a gente comentou também, nas commodities não agrícolas, a gente comentou dos minérios de ferro que vinham subindo. Tem vários rumores em cima do minério de ferro está subindo. Talvez o mais plausível deles realmente seja a questão de recomposição de estoques lá na China e também a rolagem de contratos que faz um movimento mais positivo. A gente viu isso ontem também no dólar, que eu comentei com vocês, que era dia de PETAX, onde a gente tinha os investidores estrangeiros com uma posição bem grande de dólares. Então eles têm que vender no contrato atual e tomar no contrato da frente. Isso faz com que o contrato, com essa demanda momentânea, acaba subindo, né? E a gente viu aqui também um dólar bem forte ontem, subindo aí mais de 1%, talvez por conta dessa rolagem, talvez por conta de um medo aí também de como que vai ficar o Brasil, né? Questões internas da nossa política impactando consequentemente aí nos mercados, né? Para a parte de Ásia e Pacífico, o que a gente tem para o dia de hoje? Xangai subindo 0,43%, fechou em alta. Hang Seng, a parte de tecnologia, fechou em queda, caindo 0,49%. Japão subiu 0,42%. Coreia do Sul subiu 0,29% e Austrália caiu 0,37%. Na parte de Europa, a Europa vem com uma alta tímida, a Europa que vem sofrendo, né? Vem uma tendência de queda aí.
E a gente vê a Europa, o Eurostoxx hoje subindo 0,28%. Destaque de alta hoje fica para a Bolsa da Inglaterra, que sobe 0,61%. A gente tem, na parte de América, eu comentei já com vocês, umas quedas aí por conta dos dados lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente também teve uma queda mais expressiva de 1,53% devido a essas questões internas. Basicamente é difícil de atingir a meta do governo e a gente precisa arrecadar mais. Então a gente vai precisar ter mais imposto, arrecadar mais, porque aparentemente o governo não quer saber de gastar menos. Tá? Então ele precisa arrecadar mais e isso assusta o investidor estrangeiro, assusta o investidor nacional e acaba que impacta aí na nossa bolsa. Para o dia de hoje, na parte de futuros, a gente vê um S&P subindo 0,39%, a Nasdaq subindo 0,26% e a gente vê a princípio aí um movimento mais leve alta para as bolsas e leve queda para o dólar. O dólar que no momento, contra as principais moedas do mundo, cai 0,07%, ou seja, uma queda bem tímida, né? Tá praticamente lateral aí. E também temos um dólar um pouco mais negativo contra países emergentes. Sobe hoje apenas contra o peso mexicano e também contra a lira turca. De resto, aí o rublo russo. Fora isso, a gente tem quedas aí para as outras moedas de países emergentes que a gente acompanha. Petróleo hoje sobe, petróleo que subiu bem, né, na semana. Petróleo a gente falava dele a $80, hoje cotado a 84,54 dólares o barril. Meus amigos, na parte de agenda, o que a gente tem para hoje? Temos aqui PIB do Brasil anualizado, temos o trimestral também que deve sair. Na parte de Estados Unidos, a gente tem o famoso payroll que tende a mexer bastante com os mercados, que vai trazer aí a média salarial do americano e também a taxa de desemprego, o relatório aí de empregos nos Estados Unidos, extremamente importante, ele vai sair às 9h30 da manhã. A gente tem também a parte depois na parte da manhã ainda, às 10h45, PMI industrial dos Estados Unidos, aqui traz aquela questão do índice dos gestores, né, de confiança, como é que tá, se ele está acima de 50 ele indica uma progressão na economia, se ele está abaixo de 50 é uma retração, então a gente tem que acompanhar isso aqui também, às 10h45. Temos às 11 horas da manhã o industrial ISM, PMI, esse aqui é mais importante que o das 10h45, tá? Então às 11 horas é o que a gente deve prestar mais atenção. Fora isso, de dado mais interessante, não sobra mais nada. E é isso, meus amigos. A todos um ótimo final de semana, um grande abraço e até semana que vem.